Olá a todos. Estamos mais uma vez aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, e hoje vamos fazer um estudo muito especial. Vamos falar do Cristo, vamos falar de Jesus. Então, é sempre um estudo que toca muito fundo, né, nos nossos corações. Quando falamos dele e trazemos a presença dele. Porque ele mesmo afirmou, quando esteve na terra, que onde um ou dois estivessem em seu nome, orando, lá ele estaria. Então não temos que ter dúvida que ele vai estar presente hoje conosco nesse momento. Então vou convidar todos para nos deixarmos embalar e nos entregarmos a esse maravilhoso Cristo. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos sentir a presença dele já aqui conosco, envolto numa luz branca, entrando nesse espaço, entrando nos nossos corações. Vamos nos permitir, aos pés do Cristo, colocar as nossas aflições, as nossas dores e também toda a gratidão pelo nosso percurso até aqui. Vamos passar todo esse estudo abraçados com ele, no colo dele, embalados por ele, porque ele disse que nunca nos abandonaria. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se expanda em todos os corações presentes, que possam se sentir verdadeiramente amparados. E assim pedimos a permissão de toda egrégora dessa casa para dar por iniciado mais um estudo na nossa fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus, no livro A Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Para quem não conhece, é o mesmo autor de Minutos da Sabedoria, que é um livro muito popular, muito conhecido aqui no Brasil, né? Mas antes disso, nós temos uma sequência de alguns livros para serem rapidamente vistos aqui, estudados. E antes de entrarmos nesses livros propriamente ditos, eu tenho aqui para vocês um exercício da nossa casa de concentração. É um exercício utilizando o triângulo azul celeste. Então, a recomendação é que nós possamos, no momento de calma, fechar os nossos olhos e tentar visualizar esse triângulo azul celeste na direção do nosso chakra frontal. É um exercício que vai ampliar a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade mental e vai nos ajudar a atingir diversas potencialidades que já estão dentro de nós. O azul, ele tem uma curiosidade que a primeira foto tirada da Terra no espaço, né, pela tripulação de Apolo 17, a Terra se mostrou azul, né? Porque, segundo a ciência, tudo aquilo que é transparente na reprodução fica azul. Então a Terra ganhou o apelido de planeta azul, né? Tamanha a proporção das suas águas, que é muito imensa nesse planeta. Uma outra questão também importante para a gente trazer da cor azul, que na psicologia, né, uma análise psicológica dela, é que azul é a cor das dimensões ilimitadas. É só pensarmos no céu, é só pensarmos no mar. Então, é a cor do infinito, da expansão da consciência. É o sinônimo de grandeza. O azul está relacionado com o divino. O azul também é a cor correspondente a esse chakra,
que os hindus chamam de chakra vishuddha, nós chamamos de chakra laríngeo, né? Quando a pessoa ela está em equilíbrio, ela consegue transmitir através da sua fala o seu sentimento, a sua emoção, o que sente. Há um equilíbrio entre o que ela sente e o que ela fala. Então, esse seria um equilíbrio do chakra laríngeo que tem essa cor como ativação. Então, para quem busca um trabalho de expressão, é uma cor muito importante de ser mentalizada. Então, é a cor também, segundo a nossa irmã Narci, da fé e fidelidade. Houve um momento da história que a fé era ancorada na razão, momento do surgimento do espiritismo, né? Então, tentou-se desvincular a fé de conceitos dogmáticos, né, arraigados. O espiritismo trouxe essa fé racional. Hoje estamos num outro estágio da fé-fidelidade. Não basta a fé ser racional, ela precisa ser sentida, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser experienciada. Então, são alguns conceitos importantes dessa cor azul celeste. Espero que vocês tenham se sentido convencidos a fazer esse exercício nos seus lares, de preferência diariamente. A cada mês, nós orientamos uma cor específica na nossa egrégora. Esse mês é essa cor, a cor azul celeste. Então, tentem entrar em comunhão, em conexão, através dessa cor. Próximo livro que nós vamos falar é o Bhagavad Gita. Para quem não conhece, é um livro ancestral, né? É um livro clássico da tradição hindu da Índia. E esse livro, né, ele vai narrar uma guerra em que Arjuna precisa enfrentar os desafios dessa guerra e conta com a ajuda de Krishna. Krishna é o Deus encarnado. A voz dele é a voz do próprio Deus interior que fala com Arjuna e o incentiva a seguir na luta. Esse livro é uma grande metáfora da nossa vida, porque quem aqui pode dizer que não está numa luta? Todos nós. Todos nós passamos por grandes desafios, cada um numa área específica, né? Então o livro ele vai falar sobre isso numa linguagem metafórica, cheio de símbolos. Então estamos aqui no versículo 24, tá? Do capítulo 10. O capítulo 10 é o Vibhuti Yoga, a excelência divina. E no preâmbulo, esse livro diz o seguinte: que Deus não é diferentes coisas, mas Ele é tudo em tudo. Ele é a unidade que procede em todos os números. Ele é em tudo o verdadeiro fundamento e a verdadeira essência. Em si mesmo, ele é imutável. Manifesta-se de variadíssimos modos conforme os pontos. Dele não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mal, porque ele é a perfeição, ele é a bondade. Em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser. Então, é um capítulo 10 que vai falar dessas características divinas, essa onipresença. Qualquer característica que nós possamos atribuir a Deus é insuficiente. Qualquer descrição que queiramos fazer de Deus vai ser sempre insuficiente, porque nós não temos ainda uma capacidade absoluta de compreender e aprender que é Deus, né? Que foi a pergunta que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos. Porque o que é chegar muito objetivo nele, não é possível, né? Kardec sabiamente pergunta que é Deus, porque é uma energia que nós não temos condições ainda de entender. Então, estamos no versículo 24. Entre os sacerdotes sou o sumo pontífice, entre os generais sou Skanda, o deus da guerra, entre as águas sou o oceano. Estávamos falando agora da questão do mar, né? Dessa noção do infinito, da vastidão. A consciência divina é vastidão, é acolhimento, é infinito. Tudo que é separatista se distancia de Deus. Deus é inclusão, é acolher, é infinito.
Então, essa mensagem fala a respeito disso quando diz: Eu sou o oceano. Krishna aqui representando o que Deus é para cada um de nós. Fala também a respeito do Deus da guerra. Então, esse é um aspecto de Deus, né? Como foi dito aqui, ele se manifesta de diferentes formas, sobre vários aspectos. Então, é só a gente pensar como funciona o planeta. O planeta, muitas das vezes, tem problemas, né? Existem catástrofes, existem fenômenos climáticos, existem doenças, epidemias, pandemias. Então, Deus não é só a bondade, né? Ele também é a justiça. E a justiça nem sempre nós temos condições de entender. E esse livro ele fala que Deus está por trás de tudo o tempo todo. É bíblico, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então ele está por trás de tudo e todos os nossos erros são aproveitados para serem revertidos para o bem da humanidade. É incrível, né? Que tudo está sob o controle dele. Entre os sábios soa sabedoria. Entre as palavras, a sílaba que é a pronúncia do on, né, muito usado pelos iogues, significa esse Deus, essa consciência cósmica, esse preenchimento de tudo, porque não há o vazio. Tudo está preenchido pela sua essência. Ele diz ainda: sou elevação do espírito. Entre as montanhas sou o Himalaia. Entre as árvores sou a figueira sagrada, a árvore da vida. Entre os iluminados sou a luz. Na música das esferas eu sou a harmonia. Nos santos a santidade. Então, ele está em tudo. A pior criatura, né? Aquela criatura que nós podemos abominar na terra, ela tem Deus dentro dela. Por isso que Jesus sabiamente falou: não julgueis, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Todas as criaturas têm Deus dentro de si. As criaturas humanas, os vegetais, os animais, os minerais, tem uma partícula dele presente em tudo. Ele não é aquela criatura, mas uma parte dele está presente naquela criatura. Né? Então, quando nós odiamos, destratamos um semelhante, nós estamos, de forma imediata, fazendo o mesmo com o Deus que habita dentro dele. Estamos desrespeitando essa essência divina que está dentro dele. Por isso que é interessante sempre olhar o lado bom das pessoas. Ninguém é completamente mal. Todo mundo tem uma essência divina a ser desenvolvida. Só que algumas pessoas conseguem desenvolver com mais facilidade, né? São diamantes lapidados. Outros são diamantes naquele estado bruto, que precisam ser lapidados. E aí sim Deus floresce. Algumas pessoas, infelizmente, só através da dor que conseguem perceber essa presença divina. E vamos para o livro Sabedoria do Evangelho, que é o tema da nossa reunião de hoje, é o tema principal da nossa reunião de hoje. Sabedoria do Evangelho é resultado de um estudo feito por Pastorino, como eu falei. Ele foi um grande estudioso dos trechos bíblicos. Esteve no Vaticano, conhecia as línguas antigas, fazia um estudo comparativo entre os evangelhos. Então, nós costumamos fazer esse estudo uma vez ao mês aqui nessa casa, né? Costuma ser um dia bem especial. E esse livro chama-se Sabedoria do Evangelho. Então, é possível acessar esse livro pela internet, você consegue baixar o volume 1, o volume 2, e nele você vai vendo cada uma das passagens de Jesus sendo comentadas. E a de hoje é o nascimento do Mestre Jesus, que é um mestre que toca tão fundo em nossos corações, como eu falei no início. Nós que estamos aqui no Ocidente, temos um pouco de dificuldade, né, de entender toda a sabedoria oriental, né? Então, Jesus é aquele que toca profundamente na tradição da nossa cultura cristã, né? Eu vou ler alguns trechos para vocês e vou comentando. Naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Essa passagem está em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20.
Esse recenseamento foi primeiro do que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para alistar-se acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, assim é narrado o nascimento do nosso mestre, segundo Lucas, né, que foi um médico que viveu muito tempo depois de Jesus e era amigo, convivia com o apóstolo Paulo. Então, ele teve acesso à vida de Jesus através dos estudos do Paulo e acredita-se também que ele possa ter tido um convívio com a sua mãe, Maria, porque nesse momento ela ainda estava encarnada, né? E em muitas viagens de Paulo, ele esteve com Maria e o médico Lucas é citado por Paulo em alguns dos seus livros, tá? Então, esse evangelho, ele vai trazer esse nascimento de Jesus. Só que, por trás da letra, tem uma simbologia. E é nisso que a gente vai mergulhar na noite de hoje. Qual é a simbologia desse acontecimento, que é um acontecimento histórico? O que está por trás da letra, tá? Em primeiro lugar, né, tem uma informação histórica que o Pastorino traz aqui, que provavelmente Jesus não nasceu no ano 1 antes de Cristo, né? O ano 1, o ano 1, que marca o depois de Cristo, ele foi programado no calendário cristão gregoriano, né, criado em Roma por volta do século VI, por um monge. E deveria iniciar essa contagem dos anos por uma data de grande valor. E aí atribuiu-se que aquela data seria o nascimento de Jesus, tornando-se oficial em 1582 pelo Papa Gregório, por isso que é chamado de calendário gregoriano, o calendário que a gente segue ou cristão. Mas, segundo Pastorino, há dúvidas, né? Há alguns fatos históricos, algumas hipóteses que levantam a possibilidade dele ter nascido aproximadamente de 4 a 7 anos antes do ano 1, né? Que é considerada a contagem do nosso calendário. Mas isso não é o mais importante do estudo de hoje, é só uma observação mesmo. Quero levantar aqui com vocês a terminologia que Lucas utiliza de Maria como noiva, né, de José, enquanto outro evangelista já fala em esposa. Então, aqui há uma diferença na nomenclatura, mas, de qualquer forma, o que importa é que ela já estava, né, casada, convivendo com José e com o seu filho, né? Já estava pronta para ter aquele bebê. E o que acontece? Nesse evangelho também se fala a respeito de filho primogênito, né? No final fala teve um filho primogênito. Qual é a simbologia disso? Na língua judaica, nós temos o termo Becor, que significa que ele pertencia a Deus. Ele era o filho de Deus. Era aquele que tinha a imagem de Deus. Por isso que foi atribuído esse nome primogênito. Uma outra informação importante é sobre o lugar que Jesus nasce, né? Ele não consegue, né? Quando ele chega no lugar, né? Quando eles chegam lá, a hospedaria estava cheia, que era um abrigo bem rústico para viajantes, bem inferior a um hotel. Era uma situação de bastante escassez mesmo, que era nesse ambiente que Jesus vivia. Jesus não reencarnou na realeza entre os nobres, entre os milionários, entre os poderosos. Ele reencarnou entre os mais humildes, que é algo para a gente pensar bastante. O que a gente busca na vida e o que Jesus exemplificou na vida dele. E aí, ele nasce nessa manjedoura. A manjedoura era um espaço que havia em alguns lugares onde se guardavam os animais, onde os animais comiam. Esse nome manje significa alimentação, comer. Em alguns idiomas neolatinos, inclusive, é o verbo que significa comer, mangiare, né? Então, manjedoura foi o lugar que Jesus
nasceu, e não na hospedaria. O Pastorino ressalta que era comum algumas pessoas, quando estavam viajando, que as viagens naquela época eram semanas, meses, né? Para ir num lugar até bem próximo, porque não havia, né, os transportes que nós temos hoje. Então, as hospedarias eram necessárias e às vezes estavam lotadas. E acontecia com algumas pessoas precisarem dormir nesse lugar onde ficavam os animais. A tradição fala, né, que ele nasceu entre um boi e um jumento. Lucas, o Pastorino coloca aqui como uma lenda, né? Mas enfim, o que que significa isso? Significa a presença do corpo físico, do corpo animal, recebendo um espírito divino, que ele está no meio, né? Ele nasce ali no meio entre os dois. Então tem essa simbologia para a gente pensar. Uma outra simbologia importante que a gente tem é que ele nasce em Belém. Em Belém. Belém também ficou conhecida como a Casa do Pão. Isso está no meio da página 58 e diz o seguinte: na cidade de Belém havia uma escola iniciática de grande elevação espiritual, mantida pelos essênios, tradicional do profetismo judaico. O judaísmo, na época, ele era dividido em vários grupos, né? Os grupos que tinham o poder, os fariseus, mas havia outros grupos do judaísmo que não estavam de acordo com a forma como estava sendo conduzido aquela religião, né? Então, os essênios eram um grupo desse. Eram opositores da ordem vigente, mas não queriam briga com a ordem vigente. Eles queriam vivenciar a forma como eles acreditavam que seriam estar do lado do bem, do amor e da paz. Então, eles praticavam o jejum, a oração, tudo era de origem coletiva, né? Então, tudo era distribuído, compartilhado. Muitos relatos também de evidência, de experiências fora do corpo. Então, a mediunidade estava muito presente naqueles grupos de essênios. Então, era um grupo iniciático de grande profundidade espiritual, porque a mediunidade, gente, ela não é invenção do espiritismo. A mediunidade, ela sempre existiu, desde o início dos primórdios, né, da humanidade. E os essênios, eles cultivavam isso em busca do bem. Eles acreditavam que a história atual do judaísmo daquela época era corrupta e o futuro seria uma perfeição. Então, eles estudavam as formas de se alcançar essa perfeição. Estudavam propriedades medicinais de raízes, de pedras. Olha o trabalho com cristal já presente nessa tradição antiga e que nós cultivamos aqui na nossa casa também. Praticavam adoração ao sol, aos elementos celestes e acreditavam também que a alma é imortal. Então, vários conceitos que hoje são pregados pelo espiritismo, espiritualismo, visões teosóficas espiritualistas da realidade, que são negadas, essas visões, por alguns grupos cristãos, na verdade, estavam no primórdio do cristianismo. Então, lá atrás, quando Cristo nasce, é nesse lugar que é escolhido para ele nascer, né? Onde estava esse povo, né? Esse grupo. Era Belém, de acordo com o significado etimológico da palavra, a casa do pão, mas do pão espiritual, né? Pão tem um significado lindíssimo na nossa cultura e também na cultura judaica, que é essa ideia da espiritualidade, do compartilhamento, da divisão. Não se refere somente ao alimento do corpo, é o alimento da alma. E é nesse lugar que simboliza o pão espiritual que ele escolhe nascer. O candidato à união com Deus devia frequentar antes do encontro sublime. Para essa escola iniciática, dirigiu-se José. Né? Para quem já vem acompanhando os nossos estudos do Evangelho, a gente já vem comentando que José ele representa o nosso lado racional, a nossa intelectualidade, o nosso lado mental. E Maria representa o nosso lado intuicional, a intuição, a conexão com a espiritualidade, não pelo conhecimento clássico, mas pelo conhecimento interior, sabedoria interna.
que é a voz da alma. Então, Maria vai ter essa representatividade. Então, olha o que Pastorino vai falar. Para essa escola iniciática, dirigiu-se o intelecto, que é José, acompanhado da intuição, que é Maria, que já estava grávida, a fim de preparar-se devidamente em Belém para que se desse o nascimento do menino. Que nascimento significa? O que significa isso? É o nascimento que todos nós precisaremos fazer, que é o nosso encontro com o nosso Cristo interior. Né? No início do nosso estudo, eu falava a respeito disso, da presença divina dentro de nós, e durante a nossa vida na Terra, nós andamos distraídos, adormecidos, esquecendo a nossa essência. A nossa essência é divina. Nós somos deuses, como Jesus afirmou, vós sois deuses. Então, esse encontro é isso, é permitir-se entender-se e unir-se com o Deus que habita em você. Todos nós somos candidatos a essa grande simbologia que está aqui. E o Pastorino comenta, olha que lindo, o nascimento de Jesus se dá pela intuição, que é Maria. Então, o parto, né, é por Maria, que representa a intuição. Então, fica uma reflexão para a gente. Quantas vezes estamos tentando entender as coisas só pelo racional, só pelo intelecto? Isso tem tudo a ver com o triângulo que foi falado no início da reunião, que é fé e fidelidade, que é além da razão. É além da razão, né? Então, é um grande convite para ouvirmos a nossa intuição, ouvirmos essa voz da alma, né? Alguns psiquiatras chamam self, né? Está dentro da gente essa voz da alma. Então, é esse convite de, às vezes, deixar o racional de lado, o mental, e entrar em conexão com o que está sagrado dentro da gente, está tudo dentro, não tem nada fora. E, às vezes, nós desperdiçamos a nossa vida culpando o mundo, as pessoas, o sistema, os familiares, pela nossa infelicidade. E, na verdade, tudo precisa ser resolvido dentro de nós. E esse é o convite, né, dessa interpretação aqui. É fazer esse mergulho dentro de nós. Dentro de nós, chegar a essas conclusões, né? Vamos seguir, então, mais um pouquinho. Observemos, entretanto, que a ida de José a Belém, cidade dos antepassados, exprime uma rememoração das vidas anteriores, uma visão de conjunto de todo o caminho evolutivo já percorrido pelo espírito, que antes do passo final deve remontar às suas origens mais remotos. Então, essa passagem de José, né, que ele vai passando por várias cidades até chegar a Belém, qual é a simbologia disso? É o nosso percurso, porque nós precisamos voltar em vidas anteriores, entender as vidas anteriores, entender a vida atual, para alcançarmos essa evolução, esse patamar. Então, essa passagem de José, né, por várias cidades, simbolicamente representa essas várias reencarnações que ele teve, tá? Segundo aqui, desde o momento em que penetrou o reino hominal, desde o momento que se tornou homem, ser humano. Então, essas encarnações que são as interessantes, né, para se entender os porquês da nossa vida. Né? Então, é aquele filminho que passa, né, para a gente entender tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Estando, então, José e Maria, o intelecto e a intuição no ambiente propício, dá-se finalmente o primeiro encontro com Deus dentro de nós. E aí é citada aqui por Pastorino a nomenclatura Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Né? Então, quando o intelecto e a intuição se unem no ambiente propício, é o encontro de Deus dentro de nós, conosco. Por isso, meus irmãos, que é tão importante usarmos momentos do nosso dia para introspecção, para meditação, para o silenciamento,
que são momentos em que eu estou procurando o quê? Segundo aqui, um ambiente propício. Eu preciso me fortalecer para enfrentar a batalha que é colocada no Bhagavad Gita. E esse fortalecimento eu vou encontrar no meu silêncio interior. Notemos que eles estavam sós, pois não havia encontrado lugar nas estalagens. Olha que interessante. Ninguém, nenhum agrupamento humano pode ajudar a eclosão da união mística. Somente no isolamento da solidão consegue a criatura unir-se ao Criador. Ninguém salva ninguém. Religião nenhuma pode nos salvar. Nem pessoa nenhuma. Somente para nós, mães, é extremamente difícil entender isso, né? Porque nós queremos levar os filhos juntos. Não queremos evoluir sozinhas, sem eles, mas não conseguimos. Nós conseguimos auxiliar, né? Para quem tem sobrinho, irmão, marido, esposa, a gente consegue, né, auxiliar, e eles a gente. Mas esse momento de encontro com Deus é solitário. A gente não pode carregar ninguém com a gente. E é difícil para a gente quer carregar, né? Mas não dá. No budismo, eles pregam desapego, né? E está muito ligado a isso. O desapego, o apego nos faz sofrer, porque nós não vamos poder carregar ninguém. Nem sofrer por ninguém, nem passar a amar por alguém. São aprendizados que cada um vai ter que passar. Por mais que doa a dor do outro, você não pode passar por ele. Então é isso. O processo é no isolamento da solidão que consegue a criatura unir-se ao Criador. Isso que representa Maria e José estarem sozinhos, só eles, nesse momento do nascimento do Cristo, né? Da manifestação do Cristo em Jesus. Isso que representa. Ninguém podia fazer por eles. Então, esse parto é esse homem novo, né? No Espiritismo a gente fala homem novo. O homem novo que precisa surgir. Esse parto é solitário. E é um parto que todos nós, independentemente de já termos parido como mãe ou não, vamos ter de fazer esse parto. Porque estamos na Terra com esse objetivo. Ninguém está na Terra para sofrer. Estamos na Terra para crescer, para evoluir. E na maioria das vezes escolhemos o percurso doloroso. Por isso que é importante a gente aprender, né? E tentar o mais rápido possível entender o motivo de estar na Terra. Ninguém está na Terra só para brincar. A Terra não é um parque de diversão. A Terra é uma escola, é um ambiente de trabalho e é também um hospital. É tudo isso. Né? Então, quando temos essa consciência, a gente sofre menos, porque a gente entende a nossa verdadeira missão aqui nesse planeta. Tá? E aí ele segue, ó. Por isso o intelecto e a intuição se afastam de todos, penetram no santuário do pão espiritual e se recolhem aí no ambiente simples, o estábulo, um ambiente bem simples, nada pomposo. É interessante isso, né? E, geralmente, quando temos um filho, queremos o melhor quarto, o melhor berço, tudo do melhor. E o maior dos homens nasceu num lugar tão simples. Olha a reflexão que fica para gente, né? A beleza da simplicidade. Um dia entenderemos, né? Um dia entenderemos. Estamos aqui juntos para isso, porque ainda não entendemos. Se tivéssemos entendido, não estaríamos aqui estudando. Então, o objetivo de estarmos aqui estudando é internalizar isso. Que a gente sabe na teoria, eu estou aqui teorizando com vocês, mas vivenciar isso. É aí que é a dificuldade. E é aí que quem fala é quem mais precisa aprender. Toda pessoa que fala, que faz estudo, tem que ter essa noção muito clara. Ó, a boca está pertinho do meu ouvido, ó. Eu preciso aprender. E vocês estão me ajudando nessa tarefa, né? E aprendemos juntos.
O estábulo é local próprio de animais. E o encontro se dá quando o espírito se encontra no corpo animal, isto é, no corpo denso, constituído de células que são verdadeiros animais para o espírito, para o eu profundo. Então, essa evolução se dá na carne, no plano material. Por isso, né, é o que representa aqui o nascimento de Jesus num local próprio de animais. Representa que é preciso, sim, a reencarnação, o corpo físico, para que esse eu profundo se manifeste. Né? Porque às vezes nós pensamos assim, não quero nunca mais reencarnar, esse planeta é terrível, né? Quero ir para um outro lugar. Mas é aqui que está a evolução, é aqui que a gente está tendo a oportunidade de crescer. É aqui a grande escola. Quando a gente está na espiritualidade, às vezes recebemos vários ensinamentos. E sabe o que eles dizem? Volta para a carne para vivenciar a teoria. Quando se dá a união, quando nasce o menino é um homem novo. A intuição o deita na manjedoura, ou seja, coloca no lugar em que os animais se alimentam. E onde se alimentam de compreensão os animais homem, senão no cérebro, na sede do intelecto. O cérebro, de fibras nervosas que alimenta as ideias do homem, ainda animalizado, até que ele atinja a culminância da mente através da intuição. Né? Então, a intuição ela vai para o lugar onde os animais se alimentam, que é o cérebro, a sede do nosso intelecto. Simbolicamente, né? Tudo aqui é simbólico. Para a gente entender o Evangelho, é muito importante a gente ter a leitura simbólica das coisas. Porque se a gente for levar tudo na leitura literal, a nossa chance de cair num erro é muito maior. Então, é interessante essa visão dos símbolos que foram deixados nessas passagens, né? Então, a intuição deita o menino no intelecto, que Maria entrega o filho a José, e a criatura vê descer até sua pequenez o infinito de Deus. Né? Então, o intelecto, o racional que eu falei no início, que é José, ele também é importante nesse processo. Vejam que Maria, após parir, né, o bebê, ela passa para o intelecto. É na união do intelecto com a intuição que nós vamos chegar à sabedoria e esse encontro com esse eu divino que está em nós. Então, a humanidade é como se fosse, né, um lugar em que as pessoas estão adormecidas e que precisam despertar para a verdadeira vida, que é esse encontro com o eu divino. E isso não significa de forma nenhuma negar agora, de imediato, as coisas da matéria. Se estamos na matéria, precisamos viver na matéria. De acordo com como o planeta é, tem jeito. Vivemos na matéria e vamos viver na matéria. Agir concretamente na matéria, normal, como qualquer pessoa. Só que precisamos buscar o sentido oculto das coisas. A espiritualização da vida na carne. Muitas pessoas, quando começam a estudar, buscar o espiritismo, buscar a espiritualidade, acham que é para negar completamente a matéria e não estão prontos para isso. Daí que a gente vê vários escândalos, né? Pessoas que não estão prontas para abrir mão de tudo e aí são os escândalos. Vocês não precisam mencionar aqui. Então, o que a gente precisa ver na matéria, vamos viver sim. Vamos viver sim. Só que espiritualizando esses momentos, trazendo a espiritualidade, trazendo os ensinamentos de Jesus para tudo. E depois, no finalzinho, já estamos terminando, por causa desse simbolismo, compreendemos a ânsia das igrejas tradicionais a defender a tese da virgindade de Maria, o que de início se queria demonstrar, porque a realidade é que o encontro com Deus só pode dar-se virginalmente, ou seja, sem interferência de quem quer que seja. É isso que significa, né, no texto bíblico, a virgindade de Maria. É essa não interferência, é um processo solitário, é um processo seu com Deus, essa comunhão. E foi nessa acepção que foi usado no texto, né?
E ele diz que nenhum mestre pode produzir no discípulo o encontro místico, só a centelha divina, só o espírito da própria criatura é que realiza o nascimento. Então, a concepção é realmente virginal e produto de um espírito, não por obra de homem, tá? Então, nenhum mestre, como foi dito aqui, pode dar essa iniciação, esse encontro místico. Essa iniciação, esse encontro místico, ele se dá de forma isolada dentro de nós, dentro do nosso processo evolutivo e dentro das nossas reflexões acerca das nossas ações. E aí depois, gente, para a gente terminar, no finalzinho, ele diz o seguinte: o ensinamento se não perdesse nem maculasse através dos séculos, e dessa forma, todos que tivessem olhos de ouvir e ouvidos de ouvir e coração de entender, pudessem ser esclarecidos. Não adianta buscar a fecundação em nenhum mestre, porque o nascimento é virginal. Quando vos disserem, eis aqui o Cristo ou ele ou ali, não acreditei. Isso foi dito pelo próprio Jesus. Não procurem o reino de Deus aqui e ali. O reino de Deus está onde que ele falou? Dentro de vós. Então, igreja, centro espírito, templos ajudam muito. E como ajudam, né? Como nós precisamos. Mas eles não podem promover em nós a transformação. É uma decisão exclusivamente nossa. E como Deus respeita, né, infinitamente o nosso livre-arbítrio, cada um tem seu momento desse encontro. Não adianta colar com alguém, não adianta fazer nada que não seja realmente essa introspecção, né? E uma passagem também muito bonita para a gente fechar é quando diz assim: o nascimento só poderá dar-se quando se completam os dias. O texto bíblico fala, né? Completaram-se os dias, aí o bebê veio. Jesus veio. O que significa completar os dias? Cada um de nós tem o seu momento e o seu tempo. Olha, mais uma vez, o não julgueis, né? Porque julgamos o tempo do outro, julgamos os atos do outro e nós não conhecemos os outros. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. E queremos julgar o outro. O outro está num outro tempo, num outro contexto. Cada um tem seu tempo de amadurecimento. E quando se tira a fruta, né, verde ainda do pé, ela não está boa para alimentar ninguém. Então, é preciso esperar o momento de maturação de cada ser. Não adianta querer arrastar ninguém para religião nenhuma, porque às vezes não é o momento da pessoa. Às vezes a pessoa está muito bem numa determinada religião e tem outras que querem convencer a sair, a dizer que está errado. Não, não vamos fazer isso não. Aquele contexto ali é importante para a pessoa. Não vamos tirar da mente dela a forma como ela organizou a mente por enquanto. Né? Vai chegar um momento. Então, essa mensagem, né, traz essa reflexão importante. Quando se completarem os dias, quando o amadurecimento tiver chegado, e o filho é sempre o primogênito, já que realizado numa existência, permanecerá o mesmo durante toda a eternidade, porque o reino de Deus não terá fim. Ninguém vai perder o Cristo dentro de si se demorar um pouco para reconhecer. Ele está lá esperando pacientemente ser manifestado em cada um de nós. E detalhe, de forma singular com cada um de nós. Cada um manifesta de uma forma diferente a sua essência crística, né? Determinadas pessoas têm talento numa área, outras em outra. Estão manifestando ali partículas da essência divina, né? Não adianta querer copiar ninguém, não adianta querer ser ninguém. E nem deixar de ser você mesmo para seguir um modelo lá de um profeta, de um pastor, não adianta. Seja você mesmo, o melhor que você pode ser. E saiba, cada um de nós é tremendamente amado, nutrido e cuidado por Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, o nascimento de Jesus, com toda a sua simbologia. Meus irmãos,
Queremos agradecer aqui, né, a presença de todos vocês, aqueles que estão nos seguindo pela internet, o nosso canal. Pedimos que curtam, compartilhem, ajudem-nos a divulgar essa corrente do bem, essa corrente do amor, essa corrente da paz. São muitos estudos que tem no nosso canal, com várias pessoas diferentes, tentando transmitir para vocês não o que a gente já sabe, mas o que a gente está buscando aprender. Porque todos nós somos aspirantes, aspirantes dessa essência divina. Cada um no seu momento, cada um a seu modo, cada um da sua forma singular. Muito obrigado por estarem conosco até aqui e namastê.